Uma das questões que mais despertam a curiosidade humana é se estamos sozinhos em nosso universo. Mais de 14 bilhões de anos após o princípio e toda essa imensidão, é toda para nós? Ou estamos acompanhados de outras formas de vida diferentes da vida terrestre? Muitos cientistas já tentaram e ainda tentam responder essa questão. Alienígenas. Estaríamos a sós no universo? Qualquer uma das respostas possíveis seria capaz de mudar a humanidade para sempre. Bem, talvez a tentativa de resposta mais bem-sucedida em estimular esse debate é certamente a mais famosa entre cientistas, vendo o astrônomo americano Frank Drake. Em 1961, ele formulou uma equação com a qual, caso soubéssemos todos os parâmetros, poderia ser calculado o número de civilizações inteligentes que existem em nossa galáxia e em todo o universo. Claro, o problema, obviamente, é que até o momento não conhecemos todos os termos de tal equação. O melhor que podemos fazer, então, é uma estimativa. A equação de Drake leva em consideração dados conhecidos dentro da própria astronomia, como a taxa de formação de estrelas por ano em uma determinada galáxia. Na Via Láctea, por exemplo, entre 1 e 3 novas estrelas nascem a cada ano terrestre. Saber quantas estrelas nascem a cada ano é importante, quando entendemos que cada nova estrela pode possuir novos planetas que estarão em sua órbita. E quanto mais planetas existirem, maior a probabilidade de existir vida em um deles. E então, será que estamos a sós no universo? Bom, entretanto, essa equação também leva em consideração coisas que ainda não temos como saber, como o percentual de planetas habitáveis que em algum momento desenvolvem vida. É claro que o fato de não sabermos os valores exatos de termos como esse não nos impede de chutar um valor aproximado para que tenhamos uma ideia de quantas civilizações além da nossa podem existir. Ainda não temos conhecimento suficiente para afirmar quantas outras civilizações suficientes podem existir no universo. Agora, claro, na época de sua formulação, Drake e seus colegas estimaram que deveria existir entre 1.000 e 100 milhões de planetas civilizados somente na Via Láctea. Claro que é importante entendermos que essa estimativa não era do número de planetas que poderiam abrigar formas de vida quaisquer, mas sim de planetas que não só possuíam vida, como possuíam vida civilizada. Atualmente, é praticamente consenso na comunidade científica que essa estimativa é exagerada. Mas vamos lá. Os valores atuais estão na faixa 1 a 15 mil planetas que abrigam ou podem ter abrigado uma civilização. Agora, claro, somente o fato de estarmos aqui deve significar que a probabilidade de existirem civilizações pelo universo deve ser diferente de zero, certo? Isso partindo do princípio de que nos autodenominamos civilizados. Vamos adiante. Entretanto, apesar de ser provável que existam ou tenha existido outras civilizações inteligentes em nossa galáxia, ou mesmo no universo, é preciso primeiro contemplar a hipótese que possivelmente nunca teremos contato com tais formas de vida. Agora é óbvio que não é absurdo pensar que formas de vida inteligente podem sim acabar desgastando seus recursos até causar a própria extinção, inclusive. Agora, algo que não é nada distante do momento crucial em que nós vivemos, claro, para mantermos nosso planeta confortavelmente habitável. Agora, para nós que somos brasileiros, que majoritariamente moramos no hemisfério sul, o aquecimento global não é algo que acontecerá no futuro. Claro, ele já é responsável pelo notável aumento de tempestades e eventos climáticos extremos, o que pode ser só o começo de uma série de mudanças que afetariam toda a nossa forma de viver e produzir alimentos, por exemplo. Portanto, senhoras e senhores, o questionamento sobre estarmos sozinhos no universo, mesmo antes de ser respondido, serve principalmente para levantar o pensamento e o entendimento de que, de uma forma ou de outra, o fato de estarmos aqui é algo bem raro, inclusive raríssimo. O mínimo que podemos fazer, é claro, valorizar e preservar o que temos antes de pensar em buscar outros lugares ou formas de vida, inclusive Marte.
De acordo com um artigo aceito para publicação na revista científica Astrophysical Journal, cientistas podem ter encontrado o motivo de civilizações alienígenas provavelmente nunca terem chegado ao nosso sistema solar. Aí você se diz, e os OVNIs? Bom, o estudo foi realizado com base no paradoxo de Fermi, sugerindo que se existissem civilizações inteligentes na Via Láctea, algumas já teriam se aproximado de nós. Mas por que elas ainda não se aproximaram da humanidade de uma forma mais clara? Aliás, isso se baseando nos eventos que sabemos, os UFOs, OVNIs. Bem, o estudo nomeado de Galactic Settlement of Low Mass Stars as Resolution do Fermi Paradox tenta responder essa difícil questão e, segundo os pesquisadores, é possível que o nosso sistema solar não ofereça o que as civilizações em rápida expansão necessitam. Eles afirmam que nem todos os tipos de estrelas são desejáveis para uma civilização tecnológica. Agora vem a explicação das estrelas. As estrelas de baixa massa, como estrelas anãs das classes K e M, são os melhores locais do universo para a migração dessas civilizações, digamos, extraterrestres. As anãs vermelhas também têm vida longa, e por isso os cientistas sugerem que uma civilização tecnologicamente avançada deve preferir colonizá-las. Senhoras e senhores, além disso, colonizar outro sistema solar deve exigir muitos recursos e causar muitos problemas, até mesmo para alienígenas. Isso baseado porque, segundo o artigo, os alienígenas preferem trabalhar de forma inteligente e escolhem os melhores locais para isso. Vamos lá, a título claro já de quase finalização, em um cálculo realizado pelos cientistas, eles estimam que extraterrestres altamente tecnológicos demorariam 2 bilhões de anos para colonizar todas as estrelas anãs da classe K e M em nossa galáxia. Claro, sugerimos, seguindo a hipótese de Hansen e Zuckerman, em 2021, que uma civilização em expansão se estabelecerá preferencialmente em sistemas de anãs K ou M de baixa massa, evitando estrelas de massa mais alta a fim de maximizar sua longevidade na galáxia. Os pesquisadores que explicaram isso no estudo. Agora, claro, aqueles que desejam entender melhor o paradoxo de Fermi, que inclusive é muito interessante, também devem estudar a equação de Drake, um tipo de estimativa probabilística usada para estimar a quantidade de civilizações extraterrestres em nossa Via Láctea. Claro, gente, a gente entende que é um assunto pra lá de interessante, não acha? Bem, se um dia essas evidências serão privadas, provadas ou não, isso não sabemos. Mesmo com um mundo altamente tecnológico em dias de hoje, esperamos que um dia, quem sabe, possamos ver de perto se verdade é ou se são só teorias da conspiração, mas que não deixam de ser curiosos pensarmos em vidas em outras galáxias e que um dia, caso existam, possam sim nos visitar. Já pensou? A vida fora da Terra é um assunto que levanta várias discussões. Tendo os alienígenas características como pele verde, com cabeças grandes ou não, existem aqueles que acreditam que não estamos sozinhos no espaço, e aqueles que acham que vida fora do nosso planeta é totalmente impossível. Até o momento, não se pode afirmar que alienígenas de fato não existem, ao mesmo tempo que sua não existência também não é provada. Por conta disso, que muitas pessoas acreditam que esses seres irão fazer contato com a Terra. No entanto, se essas civilizações alienígenas realmente existem, por que elas não entram em contato com a nossa de forma definitiva? É o que vamos tentar entender a partir de agora. Aliens, contato extraterrestre. Muito já se especulou a respeito da existência de seres alienígenas. No fim do mês passado, por exemplo, um pesquisador espanhol publicou um artigo no qual afirma que os extraterrestres não só existem, como são malignos. Já um astrofísico dos Estados Unidos não dá essa certeza, mas garante saber exatamente onde eles vivem, caso sejam reais. Em um estudo publicado no serviço de pré-impressão Archive, já aceito pelos periódicos científicos
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Ben Zuckerman, professor emérito de Física e Astronomia da Universidade da Califórnia em Los Angeles, diz que eles podem sim morar nas esferas de Dyson, ao redor das cascas de estrelas semelhantes ao Sol, chamadas anãs brancas, espalhadas pela Via Láctea. O autor parte do seguinte princípio: toda civilização avançada precisa de energia, seja para alimentação, transporte, conforto ou conveniência. Atualmente, os quase 7,8 bilhões de habitantes da Terra usam cerca de 160 mil watts-hora de energia a cada ano. Grande parte dela gerada por combustíveis fósseis, o que é extremamente danoso para a atmosfera do planeta. O domínio de tecnologias avançadas poderia permitir que priorizássemos fontes de energias renováveis, como a eólica dos ventos e a solar da luz do Sol. E é essa a motivação por trás das esferas de Dyson, propostas pelo famoso físico Freeman Dyson, que desenvolveu a ideia em 1960. Ora, se uma civilização avançada realmente quer aproveitar a incrível produção energética de sua estrela hospedeira, seus indivíduos têm que construir megas estruturas para capturá-la, bloqueando pelo menos parte da luz da estrela e convertendo em energia para suas atividades. Entendendo melhor, no entanto, não importa o quão avançada uma civilização seja, nem quantas esferas de Dyson seus membros possam construir. Ora, se eles não souberem exatamente sobre quais estrelas devem erguer suas estruturas, uma estrela como o Sol, por exemplo, um dia vai se transformar em uma gigante vermelha, ou seja, um estágio avançado da vida estelar, e eventualmente explodirá, dando origem a uma estrela densa e extremamente quente chamada anã branca em seu interior. Esse processo, por sua vez, superaquecerá os planetas internos do seu sistema solar. À medida que a anã branca esfria, congelará os externos. Então, os alienígenas habitam estrelas e não planetas? Vamos entender melhor. Sendo assim, partindo desse princípio, ficar na superfície de um planeta não é uma opção viável a longo prazo. Claro que isso forçando seus possíveis habitantes a procurar outro sistema para chamar de lá ou construir uma série de habitats que colhem a radiação da anã branca remanescente. Para Zuckerman, parece improvável que uma civilização alienígena escolha passar pelo grande trabalho de viajar para uma nova estrela para construir uma esfera de Dyson. Portanto, eles só devem construir essas mega estruturas em torno de suas estrelas de origem, que posteriormente se transformarão em anãs brancas. Daí então isso permite que os cientistas façam uma conexão direta entre vidas estelares e a prevalência das esferas de Dyson. Então, segundo Zuckerman, se os astrônomos procurarem por esferas de Dyson em torno de anãs brancas, isso pode ajudar a estimar quantas civilizações avançadas podem existir na Via Láctea. O cientista inclusive diz que é possível que alguns alienígenas decidam não construir esferas de Dyson, e outros que constroem essas estruturas em torno de outros tipos de estrela. Mas para ele, sua teoria é mais provável, principalmente por causa da idade da nossa galáxia. Mas não será fácil localizar as esferas de Dyson sobre estrelas. O sinal da esfera de Dyson provavelmente será muito fraco em comparação com a estrela sobre a qual ela orbita. Pesquisas existentes sobre anãs brancas não encontraram nenhuma evidência de esferas de Dyson, dado o número total de anãs brancas que se imagina haver na Via Láctea. Zuckerman estima que não mais de 3% dos planetas habitáveis ao redor de estrelas semelhantes ao Sol dão origem a uma civilização que escolhe construir uma esfera de Dyson em torno da anã branca. No entanto, há tantos planetas ao redor de estrelas semelhantes ao Sol que esse cálculo fornece um limite máximo de 9 milhões de potenciais construções de esferas de Dyson em anãs brancas na Via Láctea. Aí, para finalização,
vem a grande questão. Mas afinal de contas, quais as chances de haver vida inteligente fora da Terra? Alguns astrônomos, incluindo ele, acham que a vida tecnológica pode ser uma ocorrência muito rara, disse o próprio Zuckerman. E ainda confirmou que, na verdade, nós mesmos até podemos possuir a tecnologia mais avançada da Via Láctea. Mas ninguém sabe então. Vale a pena procurar evidências de vida fora da Terra? Por que insistem até hoje em provar que existe vida fora do nosso planeta? E você o que acha? Estaríamos a sós aqui no planeta Terra?